Mas não, tudo era apenas ilusão. Procurava ali um sonho de amor e uma pessoa pra ficar ao meu lado. O sonho passou e ela não chegou, e o coração ficou dilacerado. Porque tudo era apenas ilusão. Então acordei, parei pra pensar, me recordei de todo o meu passado e descobri que tinha alguém que tanto queria ficar ao meu lado. Então chorei e pedi perdão e abri a porta do meu coração. Jesus entrou e fez da minha vida uma nova canção, uma canção de amor. Procurava ali um sonho de amor e uma pessoa pra ficar ao meu lado. O sonho passou e ela não chegou, e o coração ficou dilacerado. Porque tudo era apenas ilusão. Então acordei, parei pra pensar e recordei de todo o meu passado e descobri que tinha alguém que tanto queria ficar ao meu lado. Então chorei e pedi perdão e abri a porta do meu coração. Jesus entrou e fez da minha vida uma nova canção, uma canção de amor. Então acordei, parei pra pensar e recordei de todo o meu passado e descobri que tinha alguém que tanto queria ficar ao meu lado. Então chorei e pedi perdão e abri a porta do meu coração. Jesus entrou e fez da minha vida uma nova canção, uma canção de amor. Uma canção de amor. Boa tarde, seus lindos, graça e paz. Estamos aqui nesta quinta-feira, hoje é quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Estamos no nosso quarto dia da Maratona 12-2, lembrando a você que são 11 dias juntos. Eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que têm entrado nas lives, participado, assistido, comentado, falando bem ou falando mal. Isso é muito bom. O nosso intuito aqui é gerar um crescimento dentro daqueles assuntos mais polêmicos que existe hoje dentro do meio cristão, né? Dentro da vida cristã. Falamos sobre alguns assuntos bem interessantes aqui. Ontem falamos sobre música secular, já falamos sobre dízimo, já falamos sobre batismo. E qual é o nosso tema de hoje? Pastor é uma profissão? Ok? É um assunto também muito discutido na realidade dentro do meio cristão, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, ok? Bom, gente, vamos falar da instituição, né, pastoral, quando que foi instituído, relacionado à Igreja de Cristo, né? Porque até então os líderes religiosos da religião judaica, né, que existia no período em que Cristo teve a terra como homem, 100% homem, 100% Deus, deixa isso bem claro, né? Existia a religião judaica e existiam os líderes, né? Esses líderes eram sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, né? Doutores da lei, né? Eram as pessoas que cuidavam de certa forma de todo o ensino, doutrina, né, da lei de Moisés, a qual eles seguiam como regra para a vida deles. E aí Jesus agora, após a sua morte e ressurreição,
ele tem um encontro com seus discípulos, né? Mais um encontro, foram vários encontros que ele teve, mas um desses encontros foi um dia em que Pedro, apóstolo Pedro, exatamente, o apóstolo Pedro, que era pescador, sentiu-se um pouquinho sozinho, desolado, um pouquinho deprimido, aquela coisa que o ser humano sente de vez em quando, né? E o mestre não apareceu naquela noite, Jesus não tinha aparecido novamente para eles pós-ressurreição, e ele resolve pescar. E ele fala, gente, não aguento mais ficar aqui parado, eu vou pescar. E lembre-se que num dos primeiros encontros de Jesus, Jesus disse para ele que faria dele pescadores de homens, de almas, né? Então, ou seja, era para ele abandonar o ofício de pescador comum. E ele volta, de certa forma, ele olha para trás, né? Ele pôs a mão no arado e agora olhou para trás. A madrugada toda, né? Ele vai, leva junto com ele um grupo, ok? Leva junto um grupo de discípulos com ele. Ou seja, quando o líder vai, Pedro era um líder nato, ok? Quando o líder vai, ele leva junto com ele todos os seus seguidores, tá? Todo mundo que segue ele, que acredita naquilo que ele fala, ele acaba levando junto, né? Então Pedro leva todo mundo para o barco. A gente vai com você, Pedro, pescar também. E eles passam a noite toda pescando e não pescam nada, não pegam nada. Quando estava amanhecendo um dia, aparece uma fogueirinha, um cara sentado às margens do mar, né? E pergunta para ele, pegaram alguma coisa? Ih, não pegamos nada. E aí Jesus dá um comando, o mesmo comando que ele deu para Pedro, né, e os outros pescadores, né, até estavam com ele também, na primeira pesca maravilhosa, joga a rede para o lado direito, né? E ele vai, joga a rede, quando joga a rede vem aquele mundaréu de peixes, 163 peixes, Bet Salael em hebraico, ou seja, em hebraico a gente lê número, tá? Número tem significado, e 163, Bet Salael significa, confie na minha providência, ok? Tipo assim, eu nunca te abandono, confie na minha providência, ou seja, estabelecendo um estado de fé para a vida de Pedro. E aí João fala, olha, é o mestre, ele reconhece o comando de Jesus, reconhece a voz de Jesus, e aí Pedro, do jeito que estava ali, né, algumas traduções dizem que ele estava nu, outro diz que ele estava só de, tipo uma cueca, um calção, e ele pula desesperado dentro da água para encontrar com Jesus, né? Eu vi pastores pregando dizendo que Pedro estava com vergonha porque estava pelado. Não, ele chegou dessa forma diante de Jesus. Na realidade, ele foi correndo e dizendo o seguinte, eu lembrei que eu olhei para trás, coloquei a mão no arado e olhei para trás, não era para eu fazer isso. Quando chega ali, Jesus já está com peixe e está com pão. Providência, ok? E aí Pedro provavelmente deve ter chegado colocando um monte de desculpa, Senhor, eu sabia que não era para pescar, o Senhor demorou muito, né? Aí eu acabei de certa forma saindo um pouco daquilo que o Senhor estabeleceu para mim, acabei levando todo mundo junto. Jesus só responde para ele o seguinte, volta e ajude seus irmãos, esteja em unidade com seus irmãos, ajuda eles a trazer os peixes para cá e traga uns peixes para a gente poder estar assando aqui. E Jesus teve uma conversa, dentro dessa conversa ele faz 3 perguntas para Pedro, né? Na verdade é uma pergunta só 3 vezes. Pedro, filho de Jonas, você me ama? E aí a primeira vez Pedro responde, sim Senhor, te amo. Aí Jesus diz para ele, apacenta os meus cordeiros. O que é cordeiro, né? Cordeiros são as ovelhas menorzinhas ali, né? E aí depois ele pergunta novamente, gente, isso aqui é no texto original, tá? Pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, sabe que eu te amo. Aí Pedro já começou a ficar meio grilado, perguntou a primeira vez, agora pergunta a segunda. Senhor tem certeza? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, claro que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Subiu de nível, cordeiro, ovelha, já cresceu um pouquinho. E aí pela terceira vez ele vai e pergunta, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já fica desesperado, Senhor, eu já falei que eu te amo, já a terceira vez que eu respondi 2 vezes, já é a terceira, é claro que eu te amo. Aí Jesus diz para ele, então apacenta o meu rebanho. Foram 3 níveis diferentes, ou seja, Pedro, até que ponto você está preparado para pastorear o meu rebanho? Até que ponto você está preparado para ser pastor dessa igreja? Para ser instituído o primeiro pastor dessa igreja? Pedro foi o primeiro pastor instituído por Jesus Cristo, ok? E aí começa a instituição pastoral. Agora, você aprende aqui nesse texto, nessa história de João, capítulo 21, versículo 15 e 17, né, onde acontece, onde você pode estar lendo aí, que existe uma regra, né, um princípio, nem regra, um princípio para que a pessoa assuma um posicionamento de pastoreio. Primeiro, é o amor. Porque se ele tem amor pelas ovelhas, né, e por Cristo, ele vai apacentar as ovelhas, ele vai também ter a responsabilidade, ok? Então a primeira regra do pastor é amor. A segunda regra, ele tem que entender que as ovelhas não são deles, ok? A ovelha é de Cristo. Apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas, o meu rebanho. Então o pastor não é dono de rebanho. O
pastor não é dono de igreja. Pastor apacenta o rebanho de Jesus Cristo, ok? Então, esse é o primeiro princípio. Então, essa é a proposta pastoral. Cuidar do rebanho de Jesus Cristo. O rebanho é dele. Então, ou seja, Jesus realmente institui ali como um ofício, né? E se a gente fala de ofício, automaticamente a gente acaba ligando também a uma questão profissional, né? Pedro agora, ele já tinha deixado, né, 3 anos e meio, tinha deixado de ser pescador, e agora ele teria que deixar a profissão de pescador dele para se tornar pastor de igreja. Então, nesse sentido, o pastoreio é sim uma profissão. Pedro agora passa a viver, né, do ofício dele. Mas a gente vai comentar sobre algumas coisas, né? A palavra profissão nos nossos dias de hoje, ela de certa forma também, dependendo do entendimento errado, ela atrapalha o crescimento da igreja, né? E principalmente o desenvolvimento espiritual de cada ovelha que está presente ali naquele rebanho, né? As pessoas me perguntaram, e eu vou fazer basicamente a base da nossa live hoje vai ser baseada em perguntas que algumas pessoas me fizeram. Primeiro, fizeram a primeira pergunta para mim: todos os que estão pastoreando nos dias de hoje são pastores? Você acredita nisso? Não, eu não acredito nisso até então, porque a gente precisa separar algumas coisas, né, de lados diferentes para entender essa questão de quem está pastoreando corretamente, quem não está pastoreando corretamente. Mas o que é pastorear corretamente? Cara, é levar as pessoas, o rebanho, né, a igreja, a conhecer e a viver segundo Cristo, né? Trazer uma visão cristocêntrica, baseada em quê? Baseado na graça de Deus. O apóstolo Paulo, depois das suas viagens, boa parte das suas viagens missionárias, ele está voltando para Jerusalém, e o Espírito Santo diz para ele que, chegando em Jerusalém, ele seria preso e depois levado para Roma, ok? Então, ele sabia que em alguns lugares ele não voltaria mais. E quando ele está em Éfeso, ele reúne os anciãos da igreja, né? E aí ele começa a falar um pouco do cuidado que os anciãos deveriam ter com uma igreja e com o tipo de pessoas que surgiriam para se aproveitar do rebanho de Cristo durante, a partir dali, na realidade, como igreja. Eu creio que isso já estava existindo na época, tá, gente? Porque quem hoje, na realidade, assume um papel de líder, de pastor numa comunidade, numa igreja, de certa forma, ele exerce um certo tipo de poder, né, e autoridade sobre a vida das pessoas. Isso é muito perigoso, né? Então, a gente sempre diz o seguinte: o poder e a autoridade, ele não muda. Poder e autoridade não mudam ninguém. Ok? Na realidade, só colocam, de certa forma, em evidência aquilo que a pessoa é, né? Se ele lidera bem, porque com um bom coração, é porque ele já era assim. Agora, se ele lidera mal, com mau coração, com autoritarismo, é porque ele também já era assim. Então, o poder, de certa forma, só amplificou aquilo que ele já era. E o apóstolo Paulo, dentre essas instruções que ele dá, segundo a visão dele, para os anciãos que estavam ali, ele diz o seguinte: Atos capítulo 20, 24 ao 30. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, o ministério que eu recebi do Senhor, ok? Do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Está vendo todo o sentido da visão ministerial aqui? Paulo era um pastor, ele era pastor basicamente de líderes. Ok? Ele era um pastor de líderes. Paulo não cuidou, ele não teve uma comunidade que ele ficou cuidando. Ele pregava o evangelho, anunciava, separava uma pessoa para ser um presbítero ali, para cuidar da igreja, e ia. Depois ele mantinha contato com carta, algumas vezes ele visitou mais de uma vez esse local, ok? Mas então, ou seja, o objetivo de Paulo era exercer o ministério que ele recebeu de Cristo Jesus, e o principal objetivo era dar testemunho do evangelho da graça de Deus, ok? Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Você não vê que Paulo diz o seguinte: preguei a minha teologia, segue a minha teologia. Não, ele sempre coloca o evangelho da graça de Deus e o reino de Deus. Ele está dizendo que a turma não vai ver mais o rosto dele, porque o Espírito Santo já tinha falado que ele não voltaria mais para aquela região, que ele seria preso, ok? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos vocês. Ou seja, preguei e falei o que tinha que falar. Pastoreei vocês da melhor forma possível, com o evangelho do reino de Deus.
porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, né? O mesmo que presbíteros também, né? Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Para apacentardes a igreja de Deus. A igreja é de Deus. Então, o rebanho é de Deus, o rebanho é de Cristo. Que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Gente, essa questão de perversão aqui não é falar palavrões, né? Não é falar sobre obscenidade, não, está falando aqui de mentiras, ok? Essas palavras perversas, né? Essas coisas perversas que eles vão falar, coisas que fogem do Evangelho de Jesus Cristo, e principalmente estabelecer coisas a mais além da obra de Cristo, para que a pessoa viva por essa graça e tenha certeza pela fé da sua salvação em Cristo Jesus, ok? Então, ou seja, Paulo ele já anuncia que vai surgir pessoas que vão atrair para si o rebanho de Cristo, vão querer as ovelhas para si. Eu, durante algum tempo da minha vida, eu segui um sistema, uma ferramenta, né? Que é chamado de evangelismo e consolidação, e usava muito essa linguagem, os meus discípulos, as minhas ovelhas, o meu não sei o que, e tal. E isso, de certa forma, é ruim para a saúde da igreja, para o crescimento da igreja, porque as pessoas acham que são donas das outras, por serem líderes, né? De certa forma, serem líderes na vida de pessoas, né? E às vezes as pessoas, essa semana mesmo me perguntaram, a pessoa me perguntou, você acha que todo mundo que se converte é líder? Se torna líder, tem que se tornar líder para cuidar de uma célula, para cuidar de um grupo de pessoas e tal? Eu falei, não concordo com isso, né? Já trabalhei com isso, não vivo mais por isso, né? Como eu disse, eu passei 7 anos dentro de um movimento que pregava a respeito disso. Ontem um irmão até comentou, poxa vida, mas aí, ou seja, quem me garante que aquilo que você está falando hoje, você vai mudar de opinião daqui mais uns dias? O que eu disse para ele, irmão? A partir do momento em que você está vivendo uma coisa, você acha que aquilo é uma verdade, e você descobre um outro lado que é uma verdade, e uma informação que tem agora feito mais sentido para você vai ficar para você ou vai abrir para mais pessoas, trazer essa revelação para a vida delas? Então é basicamente isso. Ou seja, você quando lê as cartas do apóstolo Paulo, você vê em algumas cartas que ele tinha uma opinião sobre alguma coisa, mas depois ele recebeu a revelação ampliada daquilo que ele pensava e ampliou. Então, na realidade, é uma evolução, né? Eu sempre digo o seguinte, o líder que não está preparado, né, para assumir algumas coisas, de repente, que ele disse que não está de acordo com a verdade que é Cristo, que é o que hoje eu tenho como base, porque antes eu vivia naquela coisa da regra, né? Certo e errado. Hoje eu não vivo no certo e errado. Hoje eu vivo na regra da verdade. A verdade é Cristo Jesus. Então é o seguinte, o líder que não está preparado para, de vez em quando, falar, gente, lembra aquilo que eu falei? Não é bem aquilo não. O caminho é por aqui. Se ele não está preparado para isso, ele também não está preparado para ser líder, entendeu? Então é o seguinte, não é porque ele está indo em direção, de repente, a um buraco, ele não vai avisar que tem um buraco ali para topar. Ele e todo mundo cair junto. De repente ele sabe que tem um buraco, mas não vai avisar para ninguém, todo mundo acaba caindo dentro do buraco. Então a gente precisa ter esse tipo de cuidado aí. Então é o seguinte, essa coisa de trazer para si as ovelhas, né, como sua, é muito complicado, né? Graças a Deus essa linguagem tem mudado, muitos amigos pastores meus têm mudado essa linguagem, mas infelizmente ainda há essa coisa do poder e autoritarismo, às vezes, sobre o rebanho de Jesus Cristo. Mas é responsabilidade minha, responsabilidade de você ensiná-la a caminhar em Cristo, não impor as regras daquilo que você acha que é certo, é errado. Então, pastor é um exercício ministerial. Efésios capítulo do 11 ao 16 fala a respeito desse exercício ministerial, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres ou doutores. Ou seja, nós temos 5 ministérios que precisam estar atuantes dentro da igreja, entendeu? Não é só o pastoral. A gente tem aqui o apostólico, a gente tem o profético, a gente tem o de ensino do mestre e nós temos o evangelismo. Ok? Agora é o seguinte, nem todo mundo é líder, mas pelo menos um ministério você tem na sua vida.
ok? O Espírito Santo provavelmente já liberou esse ministério para você. Toninho, como é que eu faço para saber qual é o meu ministério? Eu não sei nem aonde está, mas eu tenho uma ferramenta seguindo alguns princípios aqui, né, do exercício do ofício de cada um desses ministérios, baseado em várias perguntas. Ali aproxima você de chegar a uma conclusão, tipo assim, bom, eu posso ser esse ministério. Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, né? Aproxima de 2, 3. Pode ter mais de um, eu creio que pode ter mais de um, sim. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele era apóstolo, o cara que preservava. Qual era o papel do apóstolo? Preservar a sã doutrina, não deixar que nenhum tipo de mistura viesse ao evangelho da graça de Deus, nada. Então, por isso que ele foi muito categórico nisso daí. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo, para mim, dentro do que ele fez, eu não sei, a gente tem pouca informação do que os outros apóstolos fizeram, mas o apóstolo Paulo, ele concluiu uma obra, né, literária muito legal através das cartas para as igrejas, trazendo essa clareza do que é o evangelho de Cristo. Então, isso é um papel de um apóstolo. O apóstolo Paulo era um evangelista, nossa, nato. Ele saía de um canto para outro levando o evangelho. Ele era pastor? Sim, também era pastor, ok? Porque ele pastoreava alguns líderes, ok? Então, o ser humano pode ter mais que um ofício, né? Mais de um ministério, de acordo com o Espírito Santo. Mas para que esses 5 ministérios precisam estar atuantes na igreja, Toninho? Vamos lá. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ok? Quando se falta um ministério, não vai ter uma unidade, não vai ter uma sintonia, uma sincronia entre o corpo de Cristo. É uma verdade que a gente precisa colocar, né? Até que cheguemos, porque esse é o objetivo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Olha só, tá vendo aqui? Pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, seguindo Cristo em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do amor. Então, entenda o seguinte, por que às vezes, bom, se o pastor não exerce o ofício de pastor na igreja, né, ou seja, entendendo que ali o rebanho é de Cristo, ele está fora da visão do pastoreio, ok? Se ele acha que o rebanho é dele, ele está fora do pastoreio. Então, tipo assim, e tem pastores, líderes hoje que pensam dessa forma. Então, ou seja, todo pastor que está pastoreando hoje é realmente pastor? Então, tira a sua conclusão baseado nisso que eu estou falando aqui para você. Existem pastores hoje que estão na frente de igreja que na verdade são mestres, não tem nem time para pastor, ok? Para cuidar de rebanho. Ele ensina, né? Tem um bom tato para ensino, mas infelizmente não tem esse cuidado como pastor, ok? O pastor, ele precisa ser o líder da igreja? Não, às vezes o líder da igreja vai ser um mestre, às vezes o líder da igreja vai ser um profeta, né? Então, não cabe a gente dizer que só o pastor que é o líder, é o titular da igreja. Só o pastor titular da igreja. Às vezes não é nem pastor, né? Às vezes ele está num posicionamento de presbítero, né? E não é um pastor, né? Eu já conheço muitos pastores que administram muito bem as suas comunidades, entendeu? Mas em forma de pastoreio, de repente não gera tanto resultado da forma que deveria gerar, tá? Vou falar mais um pouco sobre o assunto, mas antes eu quero perguntar aquela nossa perguntinha básica de toda a live, né? Que você já sabe. Se você está gostando, se tem sido edificante para você tudo aquilo que eu tenho ministrado nesses dias aqui na Maratona 12.2, por favor, diga, escreva aí, #graça. Tem trago crescimento para você? O estudo hoje está legal? #graça. Se não tem, se você pensa ao contrário, né, diferente daquilo que a gente está falando aqui, coloca #misericórdia, se não tem trago esse entendimento aí para você, ok? Se você está gostando, #graça, se não está gostando, #misericórdia, beleza? Enquanto eu estou aguardando aqui a sua resposta, por favor, podem me mandar, por gentileza, sugestões de temas, tá, gente? Sugestões de temas para as nossas lives aqui é muito importante. Outra coisa que as pessoas têm me perguntado bastante é a respeito do curso Vivendo pela Graça. Toninho, como é que funciona esse curso Vivendo pela Graça? Bom, hoje eu tenho um grupo de alunos,
né? É um curso com 9 módulos hoje, ele é online, porém a gente mantém uma interação muito próxima. Existem assuntos que eu não abro aqui na live que estão dentro do curso porque eles são bem aprofundados. Existem dentro desse curso literaturas que com certeza vão ajudar você a crescer mais no conhecimento de Cristo Jesus. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, tá, gente? Muito curiosa com tudo. Eu sempre soube, né, dentro lá de mim, eu sabia que tinha algo a mais, algo além daquilo que me passava a respeito de Deus. Eu sempre pensei o seguinte: Deus é muito mais do que aquilo que eles estão mostrando que Ele é. Então, eu fiquei nessa busca, né, e eu falei, eu não posso ficar simplesmente dentro das 4 paredes buscando só esse tipo de informação. Eu quero crescimento, eu quero crescer. Talvez essa é a sua situação hoje. E neste caso, o que aconteceu? Eu fui em busca de informações, eu fiz viagens, né, fui a Israel, tive mentorias com rabinos sensacionais lá que me ajudaram bastante, né, que abriram muito a minha mente a respeito do reino de Deus. Outra coisa, visitei sítios arqueológicos, né, e ali, de certa forma, você acaba sendo revelado por Deus coisas tremendas, coisas maravilhosas, né? Dentre os locais que eu visitei, por exemplo, em Israel, um dos locais que mais me chamou a atenção foi o Monte Carmelo. Okay? No Monte Carmelo, gente, eu recebi uma revelação. Deus falou assim, ó, literalmente aqui, ó, eu ouvi a voz, né? Nós subimos num grupo de pastores, a turma ficou num canto, nos seus movimentos pentecostais, e eu fui para o meu cantinho lá, andei uma distância de 200, 300 metros, mais ou menos, lá onde tinha menos barulho, e eu passei um tempo e disse o seguinte: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fica em silêncio mesmo. E aí Deus veio claramente por 2 vezes e me disse: aprenda a discernir os tempos e aproveite as oportunidades. Essa foi uma grande chave para mim. A partir daí eu não parei mais. Eu queria saber da realidade o que era esse tempo, né? Deus não estava me falando do nosso tempo ali de Eclesiastes 3, não, que está em Eclesiastes 3, não. Ele estava falando da divisão de eras. Ele estava falando da divisão de tempos. E era para eu ter o discernimento do tempo em qual nós estamos vivendo hoje, né, que é o tempo da graça. E no curso Vivendo pela Graça, eu falo bastante a respeito disso. Eu criei, na realidade, o curso Vivendo pela Graça, porque pessoas me pediram para criar, entendeu? Então, você que quer mais informações sobre o curso Vivendo pela Graça, você pode vir em inbox depois e me perguntar que eu vou estar respondendo você, ok? Mas o objetivo final disso tudo, Toninho, qual é? É criar a maior comunidade, ter hoje uma comunidade, né, interdenominacional de teologia fora da caixa, né? Pensar fora da caixa, ok? Vamos voltar ao nosso assunto aqui, gente. Muito obrigado a todos vocês que colocaram o hashtag graça aí, sinal que tem sido bem legal as nossas lives aqui, tanto você do Instagram quanto aqui do Facebook. A partir de agora, gente, estão abertos para as perguntas. Você podem fazer perguntas, né, relacionadas ao nosso tema de hoje. Pastor é profissão? E agora eu quero entrar num assunto bem delicado a respeito dessa questão pastoral. Primeiro, eu tenho um amigo. Hoje ele é advogado e ele é pastor, ok? Ele fez um curso de advocacia, né? E teve muita dificuldade de passar na prova da OAB. E aí ele falou o seguinte: não vou ficar tentando não, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou fazer um curso de teologia. Ele participa, né, até hoje de uma denominação que adotam pessoas quando vão para seminário, que sustenta aquelas pessoas e depois, de certa forma, ajudam ela a estar numa igreja e a viver ali como pastor daquela igreja. Porém, quando ele veio conversar comigo, ele disse o seguinte: cara, estou abandonando a advocacia e como eu já tenho... Eu falo bem, sou eloquente e a minha igreja me dá todo esse apoio, eu vou fazer um curso de teologia e vou me tornar pastor, ok? Passaram-se os anos, ele realmente concluiu a faculdade de teologia dele, assumiu a igreja e durante um bom tempo ele ficou trocando de igreja. A igreja que pagava mais, ele iria, ok? A igreja gostou muito da minha mensagem, então me paga que eu vou, me paga que eu vou. Então, ou seja, quanto mais benefícios ele tinha, onde dar mais benefícios ele ia. Então esse é o famoso pastor profissional de púlpito, ok? Existem muitos hoje, pastores que têm isso como uma profissão, ou seja, eles falam aquilo que a igreja quer ouvir. Eles não dizem a verdade que deveria dizer sobre Cristo Jesus, ok? Isso até certo ponto é incentivado por algum sistema denominacional, sistema religioso? Sim, é incentivado, mas cada um é responsável pelas suas decisões, cada um é responsável pela construção do seu destino através das suas decisões,
ok? Então, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que trabalham nessa visão profissional, simplesmente profissional. Não, eu vou ter o meu tempo, vou fazer o sermão, e fazendo o sermão, pregando bonito, beleza, a igreja está aceitando, nossa, que mensagem linda, pastor, como que foi bom para mim. E às vezes, quando o pastor ele vai resolver fazer alguma coisa fora do script do que a igreja está pedindo, ou seja, algo além, ou seja, algo que o Espírito Santo, que Deus direcionou ele não pode fazer, porque senão ele pode ser mandado embora. E aí ele fala o seguinte, bom, é melhor eu manter dessa forma, porque eu garanto o plano de saúde, eu garanto o aluguel, a gasolina do carro e o bom salário que eu tenho. Infelizmente, a gente tem muita gente dessa forma, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu, durante muito tempo, né, eu ainda trabalho com comunicação, mas desde os meus 14 anos eu trabalho com meio de comunicação, e eu dirigi uma rádio de uma denominação aqui no estado do Espírito Santo, né? E eu tinha muito acesso ao líder Mor, o pastor Mor, porque eu era diretor da rádio, né? Então eu tinha muito contato com ele e eu tinha alguns acessos e algumas informações relacionadas à denominação. E foi um período em que eu disse o seguinte, nossa, eu nunca quero ser pastor na minha vida. Olha só o que eu disse, né? Onde eu vim parar hoje. Nunca quero ser pastor na minha vida porque tanta coisa feia que eu vi dentro dessa denominação. Porque é o seguinte, lá funcionava o seguinte, você era pastor de um bairro de área nobre, então você tinha um apartamento de área nobre, um carro de área nobre, roupa de área nobre, vida de área nobre, ok? Porém você tinha uma meta de arrecadação. Se você não arrecadasse, ok? E o outro que estava numa área inferior, vamos dizer assim, num bairro de periferia, e batesse a meta de arrecadação, no próximo mês eles tinham que trocar. O cara da área nobre saía daqui, passava a ganhar menos, morava numa casa inferior, tinha um carro inferior, tinha roupa inferior, era exatamente isso. A obrigação que colocava eles na realidade, no patamar ali, no patamar mais alto da denominação, era a quantidade que eles arrecadavam. Gente, é verdade, isso foi terrível, foi um tempo difícil para mim, né? Nesse sentido de focar a respeito do reino de Deus. Através dessa denominação. Eu não apenas era um funcionário, era diretor da rádio deles, pouco tempo depois também saí, queriam me levar para um outro estado, para coordenar a rádio do outro estado, eu não quis. Realmente foi uma coisa muito ruim para mim, ok? Nessa visão. E eu sei que isso é até hoje, várias denominações trabalham com esse sistema. Se você prega bem, se você fala bem, então você vai para uma área boa. A área nobre vai ganhar e viver como uma pessoa de área nobre. Caso contrário, você vai para a periferia. E fica essa troca aí. Então esses são os profissionais de púlpito. São pastores, chamados de pastores, mas infelizmente são profissionais de púlpito. Eu conheci também um outro empresário da área de alimentação, que hoje não vive mais no Brasil. Ele fez curso teológico, montou igreja, aí depois ele passou a igreja dele para um outro pastor, e aí pediu para que esse pastor cuidasse do filho dele, porque ele estava indo para os Estados Unidos para abrir uma igreja, e aí na medida em que cuida do meu filho, unge ele é pastor, que aí você fica com todo o rebanho que eu tenho aqui, e depois esse meu filho vai para os Estados Unidos, hoje estão vivendo nos Estados Unidos. Então, ou seja, é uma forma diferente de viver e melhor de viver como pastor. Então, infelizmente, essa visão pastoral, ela é deturpada, ela tem crescido muito ainda no nosso meio, ok? Então, são os famosos profissionais de púlpitos, ok? Outra coisa que a gente precisa entender é que pastor não é super-herói, gente. Pastor não é super-herói, ok? Ele não e ele, além de não ser dono do rebanho, né, ele só cuida do rebanho, ele não está ali para resolver os seus problemas, não, ok? O bom pastor que deu a vida por você é Jesus Cristo. Hoje ele é um irmão que recebeu um ministério e exerce o ministério para edificar a igreja. Eu estou falando de um ministério, o pastoral, ok? Ministério pastoral, beleza? Então é o seguinte, mas aí ele precisa ter o auxílio do apostólico, do mestre, do profético e também do evangelista, ok? E não queira cobrar do seu pastor tudo isso. Dias atrás uma pessoa me perguntou, o meu pastor não gosta de sair na rua para evangelizar, entregar panfleto, essa coisa toda. Cara, de repente não é a praia dele, não é o ministério dele sair para entregar panfleto. Você vai obrigar porque você faz o que o seu pastor também tem que fazer? Entendeu? O seu pastor tem que ter a resposta de tudo, né? Teve uma época, né, como eu disse, no sistema que eu trabalhava antes, a ferramenta aí, que botava às vezes o pastor, o líder lá em cima, como o bambambam, era a quarta pessoa da Trindade. Infelizmente, eu fiz isso com pessoas, né, líderes
que eu já tive, eu colocava ele nos pedestais como quarta pessoa da Trindade. No curso Vivendo pela Graça, eu trago muito essa questão seguinte: não coloque responsabilidade a mais do que o seu pastor, o seu líder deve ter, porque senão daqui a pouco você está colocando toda a sua fé nele. E você acaba se decepcionando e você acha que Deus é culpado da sua decepção. Não, foi a sua decisão que levou você a ter esse entendimento de Deus por querer colocar o pastor como a quarta pessoa da Trindade. Então, ou seja, às vezes o cara é colocado como herói, como regra. Se ele falou aquilo dali, as pessoas não têm costume de estudar, não têm costume de analisar e nem pedir revelação do Espírito Santo, ok? Elas vão naquilo que o pastor disse e pronto, acabou. Eu sempre digo o seguinte: seja questionador, questione, entendeu? Eu já fui expulso quase de escola dominical por questionar bastante. Porque chegava na aula da escola dominical, eu estudava e o professor não tinha estudado, vinha só com balelinha, e eu entrava no assunto e às vezes, com todo respeito, tá, gente? Teve uma vez que falou: vou pedir para você sair da sala de aula, vou falar para o pastor que você está atrapalhando a aula. Eu falei: não, estou contribuindo. Só que a pessoa é tão orgulhosa que não consegui, de certa forma, aceitar, tipo assim, não, é isso aqui que eu estudei, pronto, acabou. Você vai ter que viver exatamente isso. Imposição. Jesus Cristo, como bom pastor, ele não impôs nada a ninguém. Ele trazia exposição da verdade de Deus, e aí as pessoas decidiam seguir ou não. Eu acho que esse também é o papel do pastor. Ok? Então não coloque pastores como seus super-heróis. E nesse período que eu vivi nessa questão do sistema, hoje, se estivesse nesse período, eu criaria uma hashtag, que hashtag a culpa era do Toninho. Porque se dava uma coisa errada na vida da pessoa, a culpa era sempre do pastor. Ok? Então a carga pesada que às vezes é colocada em cima do pastor é culpa do rebanho, né? Então a gente precisa intermediar isso daí. Eu acho que você tem que honrar sim o seu pastor, tem que conversar, ter ele como seu melhor amigo em qualquer circunstância da sua vida. Mas lembrando que ele não é Deus, ok? Para a gente gerar esse entendimento legal para vocês aqui. Outra coisa que me perguntaram: Toninho, o pastor pode receber salário pelo seu trabalho? Pode, claro. Claro que pode, né? Não no sentido do pastor profissional de púlpito, como nós falamos agora há pouco. Não é nesse sentido. O exercício, tipo assim, se o cara está dando o tempo todo dele. Por exemplo, eu conheço pessoas, amigos meus, que deixaram as suas profissões, né, para cuidar 100% da igreja, né, tá à disposição 100% da igreja. É necessário, na realidade, que a igreja tenha a responsabilidade de sustentar essa pessoa, esse pastor. Eu não tenho nada contra, ok? Eu não tenho nada contra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele sai no discurso dele, né? Ele sai em defesa dele e de Barnabé, falando a respeito disso, porque algumas pessoas estavam falando: poxa, Paulo e Barnabé estão vivendo às nossas custas. Ele disse o seguinte: poxa, a gente está plantando coisas espirituais na vida de vocês, que está trazendo crescimento, por que vocês não podem contribuir com o nosso sustento também, né? Só que estava rolando também uma certa briguinha uma rixa, vamos dizer assim, uma rixazinha, uma discussão, um desentendimento entre Paulo, Barnabé e alguns outros líderes da igreja ali, porque já estavam de olho, tipo assim, quem recebe mais e quem recebe menos. Nossa, se o cara não está ajudando aqui, ele veio, plantou, agora a gente não tem mais responsabilidade com ele. É o seguinte: o cuidado da igreja para a igreja, não importa se é pastor ou se é ovelha, tem que ser o mesmo, a unidade, não tem que ter tudo em comum, tem que facilitar. E não pode também existir barreira denominacional para isso não. Não é da minha denominação, então eu não vou ajudar. Não é da minha denominação, então a estrutura aqui da nossa comunidade não pode servir para ele. Cara, igreja é igreja de Cristo, ou você é ou você não é. Ok? Então, nessa questão do cuidado, não só do pastor, mas também de pessoas que estão à sua volta, né? O pastor não pode deixar a ovelha também morrer de fome, não pode deixar a ovelha ali na alta necessidade, entendeu? Então, eu não vejo esse problema do pastor receber o sustento dele, não, ok? Mas ele precisa ter uma convicção muito clara do que é aquilo que ele está fazendo, e não fazer aquilo simplesmente pelo dinheiro. Ok? Então, Paulo, se você vê em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo sai em defesa dele, do Barnabé, relacionado a essa questão do sustento pela a igreja. Ok? Paulo escreveu para o seu filho na fé, vamos dizer assim, Timóteo, no capítulo 5, versículo 17 ao 18, diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina,
Porque diz a Escritura, não ligarás, não fecharás, não atarás a boca do boi que debulha. É digno o obreiro do seu salário. Então o apóstolo Paulo aqui, o cara que para mim mais falou bem a respeito de graça, mais trouxe esse entendimento, ele traz essa orientação aqui do sustento pastoral. Agora a gente precisa entender o seguinte, é só pastor? Você precisa entender o sentido da palavra presbítero aqui. Você vai encontrar várias vezes nas cartas de Paulo a palavra presbítero. Okay? Eu vou falar tanto na raiz da palavra do hebraico quanto no grego para você poder estar entendendo. Vamos lá. No hebraico é zequinim. Ok? E no grego pode ser presbíteros ou pode ser episcopos, ok? A palavra presbítero significa ancião, uma pessoa de idade, uma pessoa experiente. E a palavra episcopos, zequinim no hebraico também, tá? Zequinim e presbíteros é ancião. E a palavra episcopos, que também é usada para bispo, para presbítero, é administrador. Então, se você juntar aí as duas, vai gerar para você o quê? Um administrador experiente. Então, Paulo está pedindo para que Timóteo coloque uma pessoa ali na frente daquela comunidade, uma pessoa idônea, correta, experiente, porque vai ser o administrador, vai cuidar basicamente de tudo ali na volta, não é simplesmente pastor, ok? E aí é o seguinte, o que me chama a atenção depois é que ele fala que quem é digno de dupla honra aqui as pessoas que trabalham na palavra e na doutrina, ok? E quando se fala trabalhar na palavra e na doutrina, a gente pode ser aqui mestre, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser evangelista, pode ser apóstolo, ok? Então não existe uma regra estipulada que só pastor que deve receber a contribuição, a ajuda, né, da igreja. Não é mais, gente, até não é aquela visão que algumas pessoas têm do sacerdócio da religião judaica, não, tá? Tem que entregar primícia, eu já acreditei nisso, como eu disse para você nesse sistema. Hoje eu não acredito mais pelo entendimento da graça, porque até então eu ouvia do meu líder e repassava, e muita gente faz isso hoje. Muita gente faz isso hoje, ok? Recebe do líder e simplesmente repassa, não busca estudar, não busca entender. Eu estou aqui desafiando você a buscar também esse entendimento para vocês. Para você, ok? Então, ou seja, pastor pode receber salário pelo seu trabalho, pelo seu exercício de ofício? Claro, entendeu? Se você tem condições, se ele está disponível 100% para isso, beleza, né? Agora é o seguinte, até certo ponto isso é bom para a igreja, até certo ponto isso também não é bom para a igreja, porque às vezes existem pessoas, se o pastor não visitá-la, não fazer uma visita, ela não fica bem com Deus. Toninho, hoje eu prefiro... hoje eu tenho o meu trabalho fora pastoreio, né? Não sou assalariado como pastor da igreja que eu pastoreio hoje, né? Não tenho nada contra quem tá, gente. Eu tenho outros trabalhos e eu gosto disso. A minha forma de pastorear hoje ela é um pouquinho diferente do tradicional, né? Eu não faço com que as ovelhas sejam dependentes de mim, nem emocionalmente, nem espiritualmente. Eu apresento elas a Cristo Jesus e coloco toda a fé, toda a confiança delas em Cristo Jesus, não a mim, ok? Então teve algumas nomenclaturas que nos anos para cá eu pedi, gente, não me chama disso, não me chama daquilo, até para tirar essa visão, tirar esse peso da minha vida, que às vezes as pessoas colocam como eu disse, penso que o pastor, o apóstolo, o líder, né, o presbítero é o super-herói dele e acaba de certa forma colocando peso além do que devia sobre a vida do pastor, ok? E aí, vamos lá. Eu li uma pergunta aqui, um comentário aqui, e acabei perdendo o fio do entendimento que eu estava aqui. Então, é o seguinte, como eu disse, eu prefiro trazer o entendimento da verdade, ensinar a verdade, fazer com que eles entram na prática desse conhecimento, não basta só conhecer, né? De que forma que a gente adquire um hábito na nossa vida, para que sua fé possa ser um hábito, né? E o resultado dela também possa ser consequência do exercício da sua fé. A gente recebe conhecimento, a gente pratica e repete várias vezes esse mesmo conhecimento, né? E aí se gera um hábito. Então, essa é a forma com que eu trabalho hoje com a igreja que eu pastoreio. Eu prefiro que eles entendam e coloquem em prática. Me dava muita agonia durante um período em que quando eu comecei principalmente a ministrar sobre a graça, o evangelho da graça, o reino de Deus e o exercício do crente no reino de Deus, ele tem tudo em Cristo. Quando eu terminava de ministrar a palavra que o cara dizia o seguinte: nossa, agora a minha fé está muito ativada, beleza, é isso, eu tenho tudo isso em Cristo. Ele vinha depois com um discurso
discurso completamente negativo, pedindo oração, perguntando se tinha que fazer jejum, se tinha que fazer algum propósito para aquilo. Fala, meu Deus, ele não entendeu nada do que eu acabei de falar. Então isso na realidade é fruto dessa dependência, principalmente emocional e espiritual, que a igreja às vezes tem do líder, do pastor, ok? Pastor e líder não é a quarta pessoa da Trindade, né? O objetivo do pastor é apacentar as ovelhas de Cristo de acordo com os ensinamentos dele, ok? Então, mesmo recebendo salário, o pastor deve estar zelando pelo rebanho de Cristo com a verdade, ok? Não é por imposição, nem por linha teológica ou denominacional. Eu não acredito no pastoreio sadio através dessa forma, ok? Às vezes os líderes de comunidade se perdem na verdade por medo de perder o seu sustento. Tem muito isso? Muito, há muito tempo, ok? Não, se eu pregar algo diferente aqui, eu posso perder o meu salário, principalmente em algumas igrejas históricas aí, né? E aí, infelizmente, essa turma acaba trabalhando muito mais com uma visão denominacional, uma linha teológica de alguém que estabeleceu, só prega isso daí, mesmo sabendo, conhecendo a verdade, ele não fala, ok? Não prega por medo de perder o seu sustento ali. Então, se tem algum pastor que está vivendo isso, está vivendo essa crise, irmão, passa a confiar um pouquinho mais em Cristo Jesus, entendeu? E se você recebe a verdade, pregue a verdade. Tem amigos meus que dizem o seguinte: eu não tenho coragem de pregar e falar em um púlpito aquilo que você prega, aquilo que você fala, porque se eu fizer isso daí, vai esvaziar a igreja, esvaziando a igreja eu perco o meu sustento. Isso não é legal, não é legal, isso não vai gerar um crescimento legal para a igreja. Infelizmente, essa é a história. Nos últimos 15 anos aí, eu recebi muito convites para estar me estando ligado a uma denominação, com salários bons, tá? Salários bons, morar em bairros legais, essa coisa toda. Mas eu me sinto mal só de pensar que eu não vou poder falar aquilo que eu creio, né? De colocar a minha verdade, baseada na verdade de Cristo, naquilo que eu creio hoje, para a vida das pessoas, porque eu vou ferir, de certa forma, o sistema denominacional e vou ter problemas futuramente com a turma que acaba administrando e liderando toda essa denominação, beleza? 1 Pedro 5, 1, 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, a testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de vir. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, não por imposição, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu não preciso falar mais nada depois desse texto de Pedro, capítulo 5, versículo 1, versículo 1 ao 3, ok? Você pode tirar suas conclusões aí dentro do que a gente falou, né? Toninho, mas meu líder, meu pastor não vai mudar de opinião e tal, essa coisa toda. Falei, algumas pessoas chegaram e falaram: eu tenho comentado a respeito do que eu tenho aprendido com você aqui, né? Alguns, de certa forma, acabam até sendo proibidos de estar vendo essas lives aqui, né? Normal isso, né? É normal que alguém me chame de herege por estar falando isso que eu estou falando com vocês aqui. Mas estou com clareza, estou sempre gerando base e vou dizer uma coisa para vocês: ninguém tira o lugar de Cristo na minha vida, ninguém tira o lugar da verdade na minha vida, ok? Vamos lá, gente, tem alguma pergunta aí, amor, no Facebook sobre a questão do pastoreio? Antes da gente poder falar um pouco mais aqui, eu quero dar o meu boa tarde, minha graça e passo a minha irmã Ivone Rondon, lá de Rolim de Moura, que está aí com a gente. O Arnaldo entrou agora, entrou atrasado hoje, né, Arnaldo? Grande abraço para você. Marcos Nepomuceno: na real, é correto pastorear e assumir cargos políticos concomitantemente? Qual a sua visão com relação a isso, mestre? Vamos lá, Marcos, é o seguinte, nesse sentido de política, se ele está pastoreando, cara, tem outros pastores na igreja, entrega o cuidado do rebanho e vai assumir o seu papel de político lá, entendeu? A não ser que a igreja esteja muito bem formatada com ele, né? Eu sempre digo o seguinte: eu sou um pastor político, eu sou um político pastor, ou sou um evangélico político ou político evangélico. Então tem diferenças de uma colocação
para outra ali. Então, de que forma que ele está indo para a política e qual é o interesse dele de estar indo para a política? Se é por uma visão profissional, literalmente profissional, e vai tomar muito tempo dele, tá? A política toma tempo, e muito tempo. Eu vou dizer porque, tipo assim, eu já fui assessor de político, né? Já trabalhei com consultoria, assessoria política durante alguns anos da minha vida. Então, para a gente que é assessor, né, que eu trabalhei como assessor, tem muito trabalho, o político, então, Jesus amado, né? Então, eu acho que tem muitos pastores aí que, de certa forma, ele pode entregar o rebanho para que possa ter um pouco mais de cuidado. A não ser que seja uma pessoa que está com a igreja tão firmada, tão consolidada aí, ele consiga fazer os dois, mas isso vai de cada um, ok? Agora, corre o risco de estar fazendo alguma coisa, fazer alguma coisa errada, e que às vezes há essa possibilidade de fazer, principalmente no meio político, e queimar o filme da comunidade dele, e quem acaba sofrendo bastante com isso são os membros, né? As ovelhas da igreja. Ok? Gente, mais pergunta? Não tem mais pergunta? Beleza? Olha só, quer continuar sabendo aí o que a gente vai falar aqui nas próximas lives até o dia 13 de fevereiro aqui no Maratona 12 de 2? Simples. Aqui no link da bio do meu Instagram tem ali um linkzinho que você vai clicar que vai levar você direto para uma página onde você vai fornecer o seu WhatsApp, seu e-mail, o seu nome, e vai te dar acesso para você fazer o download do cronograma da Maratona 12.2 e saber quais os assuntos que a gente vai tratar até o dia 13. Aqui na descrição também do Facebook você vai encontrar esse link para que você possa fazer esse download. Ok? Gente, olha só, como eu disse aqui, isso está sendo muito aplicado. A igreja cristã, às vezes, ela é muito judaizada, né, no quesito de costume da religião judaica. Não confunda, não compare o ofício pastoral com o ofício sacerdotal da religião judaica, né? Ele é o meu sacerdote. Seu sumo sacerdote é Jesus Cristo, ok? A palavra presbítero, pastor, ela não cabe para sacerdote, não cabe. Então, eu creio hoje que Deus, através de Cristo Jesus, fez toda a igreja, todo mundo que está na igreja hoje, está no posicionamento sacerdotal e também de rei juntamente com Cristo, porque nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo Jesus. Beleza? Chegou a hora de quê? Chegou a hora da gente fazer a nossa selfie, ok? Selfie, só que na verdade eu vou posicionar para selfie e você vai printar a tela aí do seu celular. Uma galera fez isso ontem. Gratidão pela vida de vocês. Tem sido muito importante a gente poder estar divulgando isso. Quando eu posto, automaticamente mais pessoas acabam vendo o trabalho que a gente está fazendo aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook. Ok? E o seguinte, eu preciso, de certa forma, atingir outras pessoas. Eu queria muito que você falasse a respeito do Maratona 12.2, do Vivendo pela Graça, para a vida de pessoas, para que elas também possam acompanhar tudo aquilo que a gente tem colocado e falado aqui nesse tempo. Ok? Se tem sido relevante para você, se também não tem sido, se você quer criticar, então você pode também falar, não tem problema, como eu disse aqui. Ontem o irmão falou que não concordava com tudo, coloquei o meu ponto de vista e falou, legal, muito boa resposta, gostei, mesmo não concordando com tudo. Beleza, a gente não vai concordar com tudo mesmo não, tá, gente? Nem sempre a gente vai bater 100% um com o outro, não tem como isso acontecer. Existem aquelas pessoas que se aproximam do entendimento, beleza, mas nem todo mundo vai pensar igual, né? Isso que de certa forma acaba trazendo crescimento para a gente, ok? Então é o seguinte, vou fazer minha pose, você vai fazer um print na tela do seu celular. Depois que você fizer esse print, né, assim que terminar a live, você vai postar no seu stories, hashtag Maratona 12.2 e vai marcar o Toninho Rondon, @Toninho Rondon oficial, ok? Que aí vai aparecer para mim a minha marcação e eu vou repostar também a sua postagem. Legal? Vamos embora fazer essa troca aí, só para que a gente possa estar divulgando cada vez mais o nosso trabalho. Vou fazer a pose do dia. Pode printar. Ontem eu vi que teve gente que gostou da pose do dedo, eu vou fazer de novo. Então vamos lá. Beleza? Deu tudo certinho? Vamos lá, mais uma vez, se tem sido relevante para você, tudo isso que a gente tem comentado, falado nesses dias aí, por favor, digite mais uma vez hashtag graça. Se não tem sido, hashtag misericórdia. Eu quero saber a sua opinião, ok? Lembrando que amanhã, 12:02, nós vamos estar novamente aqui com mais um tema no Maratona 12.2, ok? Toninho, sábado e domingo também vai ter, 12:02.
ok? 12:02, sempre juntos aqui no Maratona 12:2. A gente está começando pontualmente, né, falando a respeito desses assuntos que são polêmicos, mas de certa forma acaba tendo uma certa relevância de crescimento para você, na medida que a gente vai estar falando e orientando todo mundo aqui, ok? Combinado então, gente? Eu vou cantar novamente a música Canção de Amor, que eu sempre faço isso no início e no fim. Tem gente que entrou depois que não ouviu, então você vai cantar comigo, mas antes eu quero, de certa forma, orar juntamente com você como igreja, ok? Gente, olha, quando eu oro daqui, você ora daí, a gente confirma tudo em oração, a gente, de certa forma, consegue gerar algo no mundo espiritual. Então eu quero que você também faça a diferença no mundo espiritual, dentro desse entendimento, e que isso possa não ser simplesmente um conhecimento, mas que possa gerar para você práticas, né, que vão fazer de você uma pessoa que vai fazer diferença, né, nesse tempo como igreja na vida de pessoas. Ok? Obrigado, Lu Jordão, estou aprendendo muito, glória a Deus por isso, tá? E vamos continuando falando mais a respeito do amor de Deus. Ok? Vamos orar então? Pai, eu quero mais uma vez te agradecer por mais esse dia, o 4º dia que estamos juntos aqui, ó Deus, para todo o Brasil, para pessoas que estão fora do Brasil, que têm mantido essa comunhão de conhecer e prosseguir conhecendo cada vez mais da verdade do Teu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Eu sou grato pela vida dele, hoje manifestada em nossas vidas pelo Teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos orienta, aquele que nos mostra e revela, na medida em que nós estamos sintonizados e sincronizados, ó Deus, estando na mesma vibração, ó Deus, de pensamento, na mesma vibração de ação, a qual o Senhor propôs para nossas vidas desde antes da fundação do mundo, que é para sermos santos e irrepreensíveis na Tua presença em amor. Que possamos estar vivendo o Teu reino, a justiça, a paz e a alegria sobre qualquer circunstância. Deus, eu quero neste momento te agradecer pela vida de todos os pastores que algum dia eu tive sobre a minha vida, aqueles que me ensinaram certo, aqueles que me ensinaram errado, aqueles que me ensinaram a verdade. Ó Pai, eu louvo pela vida deles, porque até aqueles que falaram errado, hoje me dão base para eu conhecer a verdade e entender sobre a verdade. Eu louvo, Deus, para que o entendimento de cada um também chegue à perfeita compreensão de Cristo Jesus e da obra deles. Eu oro pelo rebanho de Cristo em todo o mundo e que eles possam ser alimentados de acordo com o alimento do pão da vida. Ó Deus, que eles possam ser redimidos cada vez mais em consciência do perdão através do vinho, do sangue de Jesus Cristo sobre todos os dias da sua vida. Assim eu declaro, crendo como igreja, ó Deus, que o Senhor está criando, ó Deus, um grande avivamento, ó Deus, por todo o mundo neste momento. Eu oro crendo, ó Deus, por estarmos em Cristo Jesus, de agora e para todos sempre. Amém e amém. Eu declaro que eu creio, eu confio, eu sinto, ó Deus, eu acredito e agradeço naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém. Eu queria que o mundo fosse uma doce canção que fala de amor, carinho e paixão, que tocasse o meu coração. Mas não, tudo era apenas ilusão. Procurava ali um sonho de amor e uma pessoa pra ficar ao meu lado. O sonho passou e ela não chegou, e o coração ficou dilacerado. Porque tudo era apenas ilusão. Então acordei, parei pra pensar e recordei de todo o meu passado e descobri que tinha alguém que tanto queria ficar ao meu lado. Então chorei e pedi perdão e abri a porta do meu coração. Jesus entrou e fez da minha vida uma nova canção, uma canção de amor. Gratidão, Deus abençoe e até amanhã.